exatamente. E você falou que também sua mãe viveu um momento difícil aqui. Conta para nós como que foi isso, como que você administrou tudo isso. Então, 2014, final de 2014 foi um ano bem difícil para mim. Assim, começando o início de novembro, eu levei minha mãe numa clínica médica e a minha mãe estava com a tireoide alterada. Daí isso dá palpitação no coração e tudo mais. Ela começou a tomar um remédio, mudou o remédio, só que acabou que não melhorou. Ela continuou ficando muito mal, muito mal, muito mal. Até que no dia 23 de novembro de 2014 eu tive que ligar para ambulância, para o 911 e tive que chamar a ambulância, literalmente. E chegou em menos de 2 minutos, chegou uns 8 homens na minha casa. Assim, eles são meio histéricos aqui, sabe? Eles vêm, é bombeiro, é ambulância, é caminhão da polícia, é de tudo. Aí eles vieram e levaram a minha mãe pro Kaiser. Até então eu achava que era marca de cerveja, mas na verdade se tornou minha segunda casa. Né? É, Você entende por quê, né? sei. Kaiser permanente, eu plano, né? É a minha segunda casa hoje. E assim, eram umas 8h10 da noite, nós chegamos no Kaiser. E do nada, o médico olhou pra minha cara e disse assim: ela tá tendo um ataque cardíaco, ela tá com água no pulmão e ela vai ter que ficar aqui para estudo, para pesquisa. A gente tem que investigar o que vai acontecer com ela. Eu disse, cara, o E meu vocês inglês, tinham plano de saúde? nada, nada, nada. Eu tava renovando o plano de saúde dela internacional, mas não tinha saído ainda a autorização do banco. Aí eu disse, cara, o que eu faço agora? E eu não entendia nada de inglês e termos técnicos, essas coisas todas. Eu já falava inglês, mas eu não entendia termos técnicos de hospital. Aí eu sei que veio. Daí o cara de administração, em vez de ajudar a minha vida, né? Não, ele veio lá e disse assim: tu sabe que isso aqui é um dos hospitais mais caros que tem nos Estados Unidos? Eu disse, sei. Ele disse, pois é, tem que dar um. Não tem plano de saúde? Eu disse, não. Então, depois, quando ela sair daqui, tu vai para uma clínica pública, né? Eu disse, não, mas a questão não é essa. A questão é que eu não sei quanto tempo ela vai ficar aqui. Ele disse, então, como tu não sabe se ela vai ficar internada ou não, tu vai dar um depósito de $300. Eu, tá, dei. O dinheiro do aluguel. Eu sempre com o dinheiro contado. Aí eu dei. Daí, no outro dia, o médico disse que a mãe ia ficar pelo menos 2 a 3 dias no hospital. Daí a mãe internou. Daí no outro dia, uma outra empresa de fora ligou para mim, porque o hospital tinha ligado para essa empresa para resolver o visto da minha, o seguro da minha mãe de saúde. Daí eu apliquei, ela resolveu todo o problema do seguro de saúde e tudo mais. Hoje ela tem plano de saúde desde aquela época. Depois daquilo eu não paguei mais nada. Mas eu fui vendo as contas depois que foi chegando aqui em casa. É assustador. E ela ficou 20 dias no hospital. Ela teve que fazer uma cirurgia de peito aberto para trocar duas válvulas cardíacas. Onde ela praticamente morreu na cirurgia. O médico fez ela voltar. Ela ficou com um balãozinho do lado do coração, porque o coração dela estava muito fraco. Ele botaram aqui o coração, ele botou um balão pro balão bater, palpitar em vez do coração. Então o coração batia uma vez e o balão batia 3. Para nisso o coração descansar e o coração fortalecer. Ela ficou 5 dias em coma. E quando eu fui ver ela depois da cirurgia, eu só vi máquina na minha frente. Eu não via minha mãe. A minha mãe era de um lado, ela tinha mais ou menos uns 20 tubos com remédio, saquinho de remédio, sangue, plaquetas e sei lá mais o que. Nos pés da cama ela tinha uma máquina que era o tal do balão batendo por ela, o coração por ela. E do outro lado tinha mais 2 máquinas de oxigênio. E mais uma outra. Eu não vi minha mãe. Eu vi máquina. Daí eu falei com o médico disse que ela ia ficar assim por mais ou menos uma semana. Uma semana depois, eles tiraram todas aquelas máquinas, foram tirando aos poucos. Ela foi começando a reagir. Ela estava com 2 drenos nos 2 pulmões, porque quando eles abrem o peito, os pulmões literalmente eles entram em colapso. Que assim eles entram em colapso por causa da pressão. E depois disso ela ficou mais 2 dias na UTI, a gente subiu pro quarto. No 20º dia ela teve alta. E quando eu fui ver a prescrição dos remédios, custava 4.800. O hospital me deu todinho os remédios, porque eu não tinha condição de pagar.
É bacana, né, assim, essas situações acontecerem, porque nem todo mundo sabe como que vai reagir num momento como esse, às vezes não tem plano de saúde. Eu sei que aqui na Califórnia tem um Medi-Cal, vocês chegaram a aplicar para o Medi-Cal? É o que ela tem. Ela tem desde então. Ela tem o medical desde então. Só que para te conseguir esse medical é muito difícil, né? Principalmente na situação dela. Assim, ela não estava com green card ainda, hoje ela tem. Só que é aquela história. Deus sempre botou a mão. E ela conseguiu o medical e eu consegui toda a cobertura, desde a ambulância até o dia que ela entrou do dia que ela entrou no hospital e tudo mais. E graças a Deus, porque depois daquilo ela teve uma hemorragia interna, onde ela perdeu 30% do sangue nos tecidos da pelvis. Ela teve que botar marca-passo. Ela teve que queimar mais uma veiazinha do coração, por causa que o marca-passo não estava funcionando direito, porque essa estava dando três tipos de arritmia em vez de duas, que é o que para como o marca-passo começa a funcionar. E ela teve um câncer no rosto, onde ela teve que fazer uma cirurgia também. E ela teve um derrame em 2017, que ela também teve que fazer uma cirurgia de emergência. Então eu posso te dizer uma coisa, que nada nessa vida me assusta mais. Como que ficava a sua cabeça quando tudo isso estava acontecendo, assim? Porque eu imagino que vocês só tinham vocês aqui, então, como que você administrava tudo isso? Como que você conseguia, assim? Então, a pior época da minha vida, por causa do para administrar tudo, foi na primeira cirurgia, né? Que ela ainda estava na escola. E daí, por devido de problema de saúde dela ser tão grave, os médicos aconselharam ela não estudar mais. Foi quando eu tive que pegar advogado e trocar visto e etc, etc. Meu irmão ainda estava com green card até meu irmão se naturalizar, não deixar ela ficar fora de status. A gente teve que ir trocando de vistos, né? Eu consegui, a primeira vez eu consegui para 1 ano, depois eu consegui para mais 1 ano, até o meu irmão conseguir se naturalizar americano e dar o green card para ela. Ah, bacana. Não, a gente não ficou nem um dia, minha mãe não ficou nem um dia ilegal, sem status. Então foi mais uma outra luta, porque tu tinha que pegar carta de médico, mandar para imigração, para ver se eles avaliavam, para ver se eles liberavam e etc, né? E nesse meio tempo tu vai pagando taxa. Mas para mim foi difícil porque eu tinha que organizar a escola, quando a mãe foi parar no hospital e ninguém sabia. Do nada a mãe foi parar no hospital. Foi uma coisa de super emergência, assim. Foi, né? E quando eu cheguei na escola, eu disse: olha só, a mãe tá no hospital, ela fez uma cirurgia de coração aberto, ela trocou 2 válvulas, todo mundo olhou pra minha cara assim: tu tá brincando, né? Eu disse: não, não tô. Você vai lá no hospital ver. E eles foram e todo mundo me deu muito apoio, sabe? A escola me deu muito apoio. Por isso que eu indico todo mundo para lá. Porque eles me deram o suporte que eu estava precisando na hora. Então, eles me ajudaram com carta, eles me liberaram por 3 meses, sem me complicar com a imigração, porque eles explicaram minha situação para a imigração. Eu mandei carta para a imigração, dizendo que a minha mãe estava precisando de ajuda, minha mãe não conseguia comer. Eu tinha que estar comendo da boca da minha mãe. E daí o dinheirinho que eu tinha conseguido guardar no banco foi onde foi todo o dinheiro de novo. Né? Então, assim, os primeiros 3, 4 anos aqui foi bem difícil, porque veio toda essa situação. E a gente foi aprendendo com isso. É a América. É complicado, assim, porque você vai falando, aí eu tô desenhando aqui, aí eu tenho que prestar atenção, e às vezes é complicado algumas coisas, assim, sabe? A minha vida é. Hoje ela tá bem. Hoje a mãe tá bem, a mãe tá, graças a Deus, a mãe tá com saúde. Ela tem que trocar o marca-passo esse ano de novo, porque é uma coisa que tem que trocar a cada tempos em tempos, né? Mas ela tá bem tratada, ela tem médicos muito competentes, ela tá com a saúde estabilizada, mas é sempre aquela situação, tu nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa. Em 2017, ela do nada, eu cheguei em casa do trabalho 10h30 da noite, era 11h38, ela teve um derrame. Ela ficou inconsciente em 30 segundos na minha frente. Do nada. Na nuca, perto da nuca, com tanto assim, um coágulo, que eu tive que levar ela para o hospital, ela fez uma cirurgia de 3 horas. Então, assim, tu nunca sabe o que vai acontecer.